Olá, no ar o Gente da Gente. É um programa de entrevista que hoje, dentro do novo palavreado da internet, chama-se podcast. Então nós estamos aqui para mais um programa reunindo as pessoas que ajudam ou ajudaram a construir a história de Divinópolis. Na direção do programa, Lincoln Clóvis, também com as imagens do próprio Lincoln Clóvis e do Diogo Silva, a edição de Lorena Faria, o comando de jornalismo de Flaviano Cunha e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar. O apoio cultural é da Unimed Divinópolis. Nós recomendamos a você que digite no YouTube Garcia Júnior Gente da Gente. Lá vão aparecer mais de 100 entrevistas com pessoas que, nesse espírito do programa, trouxeram as faculdades, ajudaram a Divinópolis na sua evolução com o passar do tempo, políticos, jornalistas, jogadores de futebol. Então aqui, como se diz, é clínica geral. E nós vamos conversar hoje com um dos pioneiros do rádio FM em Divinópolis, o competente jornalista, gente fina da melhor qualidade, Flávio Flora. Flávio Flora, seja bem-vindo e vamos contar histórias. Obrigado pela oportunidade, Garcia, é um prazer. Os telespectadores, que bom estar aqui com vocês, né? Nesse programa tão importante, né, para a história contemporânea de Divinópolis. Você é um pioneiro, como eu disse aqui, do rádio FM em Divinópolis. Você é de onde, Flávio? Eu sou do Campestre, sul de Minas, perto ali de Poços de Caldas, Alfenas, Machado, aquela região ali. E você desenvolveu, não é, o rádio na sua alma, no seu espírito. Estou dizendo no seu mesmo, não é, numa maneira generalizada, não. Lá por aquelas bandas mesmo? Foi em Campestre mesmo. Havia um serviço de alto-falante, Cruzeiro do Sul, que eu trago na memória, foi muito interessante. Eu era rapazinho, assim, dos 16 anos, 17, a voz começando a engrossar, né? Eu era chamado para fazer as notas de falecimento do serviço de alto-falante. E à noite, para tocar as músicas e aqueles pedidos, né, que fulano oferece para alguém, aquelas coisas, né? Uhum. E depois trabalhei uns tempos numa organização católica que tinha lá, fazendo umas programações à tarde. Depois eu fui embora, eu parei com isso. Sair de casa para estudar, e naquela época eu tinha uma vontade tremenda de trabalhar em rádio, sabe? Eu tinha o maior apreço pelo radialismo, achava locutor assim, ser a coisa mais fantástica do mundo. E parei de estudar e meu pai me deu uma prensa, falou, você não vai estudar, não vou te ajudar também, você ficar vagabundando na cidade, ser locutor, né? Serviço de vagabundo. Igual música. O negócio era pegar no batente, né? Eu falei, tá, tudo bem. Aí, como eu tinha que sobreviver, eu fui ser locutor na estação rodoviária de lá, durante um período, e aí o Lira da farmacêutico lá. Lira, uma figura lendária, e Lázaro Alvise. Lázaro Alvise, que é a turma de Poços. Eles me captaram lá na rodoviária e fizeram um teste comigo na rádio difusora de Poços. Eu trabalhei lá um tempo, era período da ditadura. A gente tinha muita censura em termos de música, não podia tocar música do Chico Buarque de Holanda, por exemplo. Eu um dia insisti em tocar, o censor chegou, pegou o disco, que era um compactozinho, um canivete, ele cortou, falou, essa música não toca em rádio. Que música que era? Apesar de você, Apesar amanhã de você, vai ser outro dia. Né? Não, os militares não gostavam dessa música, né? E eu achava que não era tão grave assim. Uhum. Aí eu fui despedido da rádio e tal, e aquela turma da Rádio Cultura, do Wagner Durante, que era um dos maiores locutores do Brasil, que eu tinha uma maior afeição por ele, falou, você vai trabalhar com aqui, dá um tempinho de 3 meses, o pessoal esquecer de você. Aí foi onde eu conheci essa turma mesmo, do Lázaro Walter Alvise, né, do Antônio Couto, que era um técnico que dava maior assistência para a gente lá. Então, e aí começou a raiz, 1971. E como é que você veio parar em Divinópolis? Caminho longo, né? Se desse para contar, ia contar tudo, mas em Poços de Caldas teve um momento que eu fiz uma parceria com um locutor chamado Eduardo Paiva. Ele até foi assassinado na época, porque fez umas denúncias contra a Nuclebras, uma coisa assim e tal.
E nós ficamos muito com medo. Nessa época eu já estava aqui em Divinópolis. Mas lá naquele momento, lá nos anos 74, 75, a Hidrominas queria construir uma piscina para o Palace Hotel, que é o principal hotel, na época era de Poços de Caldas, no Jardim. Oh. E aí alguém lá falou, seu Flávio, dá um jeito aí, fala com o Eduardo, eles estão querendo, as máquinas já estão em cima do Jardim. Aí eu peguei uma fiação de repórter de campo, que tinha lá uns 50, 60 metros mais ou menos, e a rádio ficava perto da esquina. Eu estiquei esse fio lá, fui lá, botei um microfone, o programa era meu mesmo, né? Chamei o Eduardo, falei, Eduardo, eles estão com os tratores aqui em cima do Jardim. E juntou todo mundo ali, um prefeito na época, acho que chamava Eduardo Junqueira e tal, os cronistas da rádio, todo mundo fizeram discurso ali dentro, tiraram as máquinas de lá, mas quem levou ferro fui eu. Aí perdi, como sempre, né? Aí eu fui perseguido, até pelos meus próprios parentes lá, que ficaram com medo, né? Porque ainda estava na época dos militares. Esse cara fica fazendo essas coisas, afrontando o Estado e tal, a cidade fechou para mim. O Antônio Viviani, que era um locutor que estava começando, e que tinha uma ligação muito boa com ele, ele falou, Flávio, você vai ter que ir para São Paulo, você vai trabalhar na Rádio Difusora, você vai fazer um teste lá, tem uns amigos, já estou trabalhando lá já, e fui para São Paulo. Não tinha mais nada para fazer em Poços, que lugar que eu ia? Belo Horizonte não dava conta, né? Eu acho que não dava conta de ir para a capital, assim. Mas São Paulo, parece que era Poços de Caldas, São Paulo, muito próximo, assim, vamos dizer assim, moralmente falando, né? Tá. Fui lá, fiz o teste, passei no teste, eu ia entrar em treinamento, porque eles eram muito rigorosos com isso e tal. Aquela estrutura da Rádio Tupi, TV Tupi, aquela coisa fantástica. Eu perdi até o fôlego lá dentro. Tá, e aí fui, fiz os testes, fiz uns treinamentos e estava para entrar no ar. Aí eu fui, determinado dia para entrar no ar, eu estou vendo assim, Araci Balabalian, Marcos Plonka, Araci chorando pra caramba. Falei, o que será que está acontecendo aqui, né? As emissoras dos Diários Associados, Diários Associados. Tinha sido fechado. Chateaubriand fecharam, Tupi, tudo, fecharam tudo. Eu virei e falei, caramba, deu errado. Aí tinha a Rádio Piratininga, que tinha um amigo que trabalhava lá, e tinha a Rádio América, que também havia me convidado. Eu fiquei tão decepcionado com São Paulo daquele jeito, que eu falei, você quer saber? Eu vou embora para uma cidade pequena. E lá em Campinas, voltando para Poços, eu vi um carro de Varginha, e falei, vou lá para Varginha. Sem beira, sem nada, e fui para Varginha. E lá tinha uma rádio começando, a Rádio Vanguarda, e eu fiz um teste. E nisso eles meio desconfiados, porque locutor vem de outra cidade, sempre teve esses negócios. Né? E depois de uns 3 meses eles me chamaram. Aí fiquei lá um tempo, até que me introduzi no jornalismo político, que os rádios ainda não tinham direito. Eu transmitia, comentava coisas da Câmara Municipal. Fiz muito sucesso na época, tinha muita audiência no período da tarde e no noticiário da noite. E isso, tinha uns amigos que tinham um carro de propaganda de rua, e um dia, uma tarde, um deles me ligou, Flávio, estou andando aqui no bairro Bom Pastor, que está há 15 dias sem água aqui. E o pessoal está revoltado, tem muita gente aqui na caixa d'água, tem gente com picareta e tal. E eu falei, o negócio é o seguinte, já pedimos ao prefeito, já pedimos não sei para quem, ninguém quer Copasa lá. Ninguém queria Copasa, mas eu não sabia de Copasa, né? Que era Copasa. Eu sabia que precisava de uma empresa que soubesse tratar a água, porque o tratamento local não era suficiente. Estava faltando lá. E o bairro é chique. Mandei ver. Se essa caixa não serve para nada, vamos quebrar essa caixa aí mesmo. Tem base, cara. Eu não entrei no ar no dia seguinte. Aí também fui expulso de lá. Aí, pessoas que gostavam de mim, sempre tem nesse nosso meio, sempre tem alguém que gosta da gente, né? Eles me levaram para Três Corações, na Rádio Tropical. E lá eu cometi outra loucura. Eu entrevistei o Murilo Badaró, que estava fazendo campanha para o governo de Minas. Ele tinha visitado 180 e tantas cidades e eu era tratado a pão de ló lá em Três Corações. Eu morava no Hotel Italian Palace, 5 estrelas, com suco de laranja e bolachinhas e com geleia de manhã. E do meu lado estava o Murilo Badaró. Eu falei, Murilo, vamos lá na rádio, eu sou responsável pelo jornalismo de lá. Levei ele para lá, falou. Depois, eu não podia almoçar mais na cantina italiana que tinha lá, o hotel não dava conta de pagar, ele era inimigo dos donos da rádio. Nossa. Aí o Mairink me captou nessa. Como é que o Mairink descobriu e você se aportou em Divinópolis? Olha pra você ver. Mairink, pai.
O Mayrink pai sempre teve um amigo muito forte, muito grande nessa área de telecomunicações, que é o Antônio Pinto, que eu acho que está por aí, pretendo encontrar. Engenheiro, não, gente finíssima demais. Eletrônico, elétrico, né? Engenheiro elétrico. Eletrônico mesmo. Eletrônico ele é uma cabeça forte da antiga Telemig. Coitado, ele estava passando. Bom, vamos embora. Mas aí, foi ele. Ele falou assim, Mayrink, você está precisando de alguém para colocar a sua rádio no ar. A rádio estava 6 meses pronta. A Rádio Castelo. A Castelo Branco, que hoje é a 94. Que é a 94. E a Castelo, eles tinham preparado os locutores, tinham uma pessoa de Belo Horizonte, que me esqueci o nome, ele preparou programador, locutores, eles ficavam treinando com a rádio fechada. Eu aguentei aquilo um mês. Falei, não, um mês é muito. Uma noite eu liguei para o Antônio Pinto, era 21 de abril, dia da liberdade, né? Liguei para o Antônio e falei, Antônio, como é que está a rádio? Ele falou, nós fizemos um teste hoje e a portadora está perfeita. Eu falei, que tal eu entrar agora às 11 horas da noite no ar e botar essa rádio amanhã? O que você acha? Falei, por mim está tudo bem, mas você tem que falar com o Mayrink. Eu falei, se eu falar com o Mayrink, ele não vai deixar, porque parece que ele tinha falado que seria em 1º de junho. Eu falei, 1º de junho está muito longe, nós estamos em abril. Eu falei, não, vou colocar para ver como é que está. Aí peguei uma música lá do Moody Blues, parece, que falava, o nome da música em inglês eu não me lembro, mas a tradução era Falando Fora de Hora. E mandei ver 11 horas da noite, 5 minutos, choveu. Experimental. Choveu de gente, xingando, para cá, estava entrando nas televisões, que a gente dizia, pegava até no tijolo, né? Pronto. O Juninho, Mayrink Júnior, que hoje a gente chama só de Mayrink, ele tinha ido, estava a caminho de Santa Rita, ele estudava lá telecomunicações. Ali perto de Marilândia, de repente, começou a tocar aquela música na frequência, que eles tinham feito o teste. Ele levou um susto tremendo, virou para trás e voltou, e me xingando, mas uma mistura de xingado e felicidade, né? Porque eles não tinham... Deu certo, né? E o Mayrink, essa rádio é minha. Você não tinha que fazer isso de jeito nenhum. Mayrink pai. Pai, me deu uma prensa dos infernos, né? Mas aí teve o Arthur, que já falecido, saudoso, querido amigo, e a dona Delci. Entrou na parada e falou, não, mas está certo, a rádio tem que ter fase de experiência e tudo mais. Eles me apaziguaram ali perto. E o Mayrink, no outro dia, me deu razão, falou, você tem razão, está muito ruim mesmo, tem que fazer teste. Tinha que colocar trap na antena da TV para filtrar o som, porque senão pegava na rádio o dia inteiro, o povo ficando nervoso. Porque a mesma frequência do som da televisão é FM. Aquele som que você ouve aí na televisão é frequência de FM. E hoje está tudo filtrado. E o transmissor, para ajustar ele, tem que ser vagarosamente. Não é coisa de em 5 minutos você faz isso, né? Hoje tudo tem canal para lá, canal para cá. Mas aí tudo bem. Eu vi lá que tinha programação bem feita, locutores já prontos para entrar. Entramos no ar às 8 horas da manhã, no dia 22 de abril. Você começou a dirigir a rádio? Aí comecei, a dirigir a rádio. Dirigir a rádio. Aí tinha os programas e tal, e foi muito importante a rádio ter entrado no ar. Naquele ano, o Galileu estava terminando o mandato dele supletivo do prefeito Fábio Notini, que tinha adoecido e acabou até falecendo na época e tal. E eles queriam derrubar o casarão. O Aristides Salgado dos Santos, candidato a prefeito, procurou o Mayrink, e o Mayrink ficou reticente com aquilo, porque o Mayrink é amigo. O casarão é ali onde era o Sino Divinópolis e em cima? Museu. Era de lá de cá? Eles queriam derrubar o museu. Sim. Não estou achando que a rádio fosse lá. Não, o museu. É uma campanha. Eles fizeram um abraço do museu, então tinha lá mais de 2.000 pessoas na praça ali, numa vigília, e a rádio, então, entrou pela primeira vez 24 horas. O Mayrink falou, se vocês aguentarem, vocês podem ir, né? Falava no radinho pra gente, estou ouvindo aqui, não fala bobagem não, hein? Estou ouvindo aqui, certo? Eu conheço a sua história lá de Varginha, de Poço de Caldas, cuidado, hein? O senhor é um arruaceiro. E aí foi legal. Que Deus o tenha, nosso saudoso Mayrink Pinto de Aguiar. Grande, eu gosto de falar muito dele. Aí ele autorizou, né? É um teste, foi muito bom, a rádio funcionou, não deu problema nenhum. Conseguiram preservar o casarão para aquele movimento que assustou todo mundo, né? De repente o rádio ficava ligado na praça, enfim, muita gente que hoje, que estiver ouvindo a gente, vai lembrar daquele momento, que foi um ato mesmo vamos dizer assim, um ato comunitário, de defesa patrimonial mesmo, da história de Divinópolis, né? A preservação, né? Sim. Mas aí depois a rádio fechou e tal, e mais tarde, anos depois, nós tivemos uma grande enchente aqui,
Ah, sim. E todas as rádios saíram do ar. Todas não, era só a Rádio Minas, no caso, era a Rádio Castelo não saiu porque a antena era lá no alto da Goiás. Então, ela teve uma importância muito grande, noite, dia e tal. E a rádio, então, começou, de vez em quando, a funcionar 24 horas. Porque não tinha audiência noturna ainda. Divinópolis não tinha ainda trabalho noturno intenso, como tem hoje, por exemplo. Hoje a cidade gira 24 horas, né? Antigamente não tinha. Também foi o maior sucesso. E assim nós fomos introduzindo essas novidades, né? E o Mairink sempre falando comigo, não mexa com política, por favor, né? Eu nunca mexi mesmo com política, fui mexer com história de Divinópolis, também deu pau. Ah, foi ótimo. Estamos conversando aqui com o jornalista Flávio Flora, pioneiro do rádio FM, inaugurou a Rádio 94, que chamava-se Rádio Castelo Branco. Ô Flávio, e em algum momento, com essa sua participação, essa sua eloquência, essa sua capacidade profissional, você recebeu o convite para sair de Divinópolis, alguma coisa assim parecida? Recebi umas 2 vezes de Belo Horizonte, na Rádio Cidade. Eu não gostei do clima lá e... Você chegou aí? Cheguei ali fazer um teste lá. Ah, sim. Sabe? E na época aconteceu um fato também que era um pecado em FM, tocar música sertaneja. Ah, isso é um... Então tinha um locutor na Rádio Cidade que nós combinamos, 3 horas, vamos tocar uma sertaneja hoje? Pronto, ele perdeu o emprego lá, né? Escondido. E eu não pude prosseguir para Belo Horizonte. Né? Eu queria lembrar o nome dele, mas não está na minha mente aqui. Então foi isso, a coisa de Belo Horizonte. Eu tentei também, em algum momento, a Rádio Liberdade, acho que de Betim. Ah, sim. Sim. E lembrei do Mário Aciário, um discotecário lá da Rádio Cultura, que falou assim, locutor bom não fica na cidade interior. Locutor bom vai para Belo Horizonte, vai para o Rio, vai para São Paulo. Eu falei comigo, eu não sou bom. Eu não sou bom, não Mas tenho condição. Eu não vou para lá, não. E falei a mesma coisa para o Everton Gontijo, né? Ah, Everton Gontijo, que está hoje na Rádio Inconfidência. Falando para você, e eu falei, olha, Everton, vou falar para você o que falaram para mim. Caboclo bom não fica em Divinópolis. Eu falei com ele assim, né? Eu falei, então vou tentar Belo Horizonte. Foi e está até hoje, é um grande radialista. Meu grande que amigo, orgulha meu a nossa vizinho, turma. Meu vizinho lá em Belo Horizonte. Que orgulha, vamos dizer, a turma de radialista, né? Luziário Pinto, né? Luziário Pinto é do seu tempo? É do meu tempo, mas ele era mais velho. Mais velho. Inclusive já é falecido. E tinha uma outra locutora uma grande também. voz, fazia assim em cima daquele estilo do Cid Moreira e coisa e tal. Sim, ele tinha voz. Tinha uma mulher também que tinha uma voz maravilhosa. Vera Ribeiro? Não, Vera Ribeiro era Poço de Caldas. Aqui eu esqueci o nome dela. Tinha uma voz macia, uma delícia, das vozes femininas mais bonitas que tem. Aqui também teve grandes vozes, teve Edmeia, teve Edmeia é uma voz maravilhosa. Teve uma outra pessoa que foi muito boa, que o marido... Tia Celinha, falecida também, de saudosa memória. Depois teve uma que foi esposa de um policial civil, e depois eles não tiveram... porque rádio, você sabe como é um assédio muito grande, né? Era, né? Hoje não é mais, mas antigamente o rádio era como se fosse um artista, né? Eu sou artista de rádio, não é aquelas coisas. E ela deixou de ser, era uma grande narradora de notícias, coisa fantástica, né? Então foi esse aí o momento do rádio que eu vivi. A partir de 1900, porque aí eu entrei na política do rádio. Ah, sim. Teve um momento que eu passei a comentar, numa época e tal, onde começa a aparecer Domingos Sávio, aparecer Aécio Neves, né? Já é considerado naquela uma nova geração. Nossa geração. O Jaimão já estava consagrado, né? Já estava consagrado. Eu já tinha passado pela Rádio Divinópolis. Ah, você trabalhou na Rádio Divinópolis? Prestei um serviço importante lá para a Rádio Divinópolis, tirar o padre de lá na época. Eu, sem saber, eu fiz isso. Então, para você ver as minhas coisas, como é que é, né? Mas foi negociado com o padre e foi muito bom. Porque o rádio hoje, a Rádio Divinópolis hoje, que ainda está no ar, ao lado da Rádio Candidez, hoje é da Diocese. E naquele tempo você deve ter feito uma mudança na programação, tirando o Padre Olavo. Padre Olavo. Que fazia um programa quando a rádio ainda pertencia a uma sociedade do Jaime Martins. Dele mesmo. O Padre Olavo também era sócio. O Padre Olavo foi o grande fundador da Rádio Divinópolis. Sim, justamente. Ele é que fundou, foi atrás, correu foi atrás disso mesmo. E o Vicente Carijó, só para citar, né? Os sócios e o Paitovo. O Paitovo. O Paitovo a gente conversava à noite e tal,
e aí eu fiquei encarregado de conversar com o padre Olavo para ele deixar a sociedade. Ah, sim. E porque naquele tempo havia uma intolerância muito grande com relação a programa religioso no rádio, Sim. o que hoje não tem. Hoje a maior audiência do rádio no Brasil inteiro é o programa do padre Reginaldo Mazzotti. Sim, né? isso mesmo, com aquela voz, aquela locutora. Isso aqui, meus amigos, aqui tem resenha. E aí, olha só para você ver o que eu fiz. Mas foi um negócio muito bom para o padre. Na época, até um sobrinho dele, que hoje é advogado, não vou citar nome, porque isso não interessa o padre, porque eu tive envolvimento pessoal com ele. Ele ficou muito bravo comigo, mas eu falei, padre, eu estou negociando para eles aqui, eles vão comprar a sua parte, o senhor é doido para ter um sítio, o senhor vai ter um sítio, a sua parte vai ser essa. Então, o senhor vai continuar com o seu programa, a família em primeiro lugar. Ah, isso mesmo. O programa fez história. Isso, Mas aí, o meu estilo sempre foi de FM, né? Eu sou um locutor muito, assim eu falo demais, mas na locução eu falo pouco. Eu gosto de frases impactantes, de música. Frase curta. Isso. E aí não servia para AM, né? E aí um grupo de pessoas aqui, algumas até já faleceu, e fizeram uma campanha através do jornal Agora, aquela coisa toda que então criticava o meu estilo de fazer rádio lá. Acabou que eu perdi o emprego lá também. Saí fora, quando eu saí fora, o Mairim, que velho, sênior, falou para mim assim, dá um tempinho que você vai voltar para a rádio, você deixou as portas abertas. Eu falei, graças a Deus, né? Aí fui mexer com política, jornalismo político, e acompanhava, e cheguei a interferir até na eleição da Câmara. E quando acabei fazendo campanha para alguém lá me levou para a Câmara. Aí eu também prestou serviço. Prestei à Câmara. Fiquei lá na Câmara e trabalhando no rádio. Mas estava tendo conflito, porque você vai falar do vereador tal, mas você não fala do tal, e que estava dando problema. Aí o Riva Otaviano, que já falecido também, que era secretário da Câmara, falou para mim assim, Flávio, ou dá ou desce. Você fica lá ou aqui, que não dá para você ficar nos dois lados. Eu optei pela Câmara, apesar do salário ser menor, mas tinha um prosseguimento de carreira ali. E em 92 eu afastei do rádio. Também porque o Mairim Júnior queria entrar com uma nova programação, um novo estilo, e eu não fazia muito bem esse tipo de locução, que ainda hoje é usado, né, de falar muitas coisas depressa, coisas às vezes sem sentido, sem pensar. E aquilo eu não gostava muito, eu gostava de preparar a minha programação, de saber o que eu ia tocar, enfim. Não nos demos bem naquele momento, eu peguei e falei, não, tudo bem, vocês ficam aí, o que vocês precisarem, eu estou na parada, mas eu vou continuar na Câmara. E fiquei lá 17 anos na Câmara. Você aposentou-se na Câmara? Quase. Quase? Quase. Mas é a minha passagem, então. E na Câmara tem outra história de sempre... As coisas que acontecem comigo são mais ou menos de missão de vida, parece, sabe? Parece que é um karma. É um karma. Cai na minha mão apresentar a solenidade da Medalha Candidez. O mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia. Eu falei, essa é novidade para mim. Eu tinha apresentado um desfile de Miss em Varginha, tinha me saído muito bem, e falei, isso é legal, vou apresentar. Só que medalha Candidez não tinha história, né? Eu falei, quem que é Candidez? Por que essa medalha e tal? E fui por lá fazer uma pesquisa e descobri que referia-se a uma possível tribo indígena dos Caiapós que viveram na região aqui. Você escreveu um livro, né? Eu fiz umas revistas. Depois aí o presidente da Câmara começou a se interessar por aquela história e ver que a história que era ensinada aí era uma história de lendas, né? Que à vista de fotos de documentos ela estava se prevalecendo. E eles então começaram a não financiar a minha pesquisa, mas a me dar condição. Eles me emprestavam o carro, eu ia para o Arquivo Público Mineiro, ia para Pitangui, Mariana, e fui buscando informações e fui descobrindo uma nova história de Divinópolis. Isso é realmente importantíssimo, né? Os fundadores de Divinópolis não eram aqueles que eles pensavam que fosse, né? Então havia houve uma certa rejeição. Uma certa rejeição, eles me assediavam. E aí fui, aos poucos, de 2 em 2 anos mais ou menos, eu fui editando. Retomando aqui devagarzinho, uma revista, né? Fui trazendo, por exemplo, São Francisco de Paula como padroeiro daqui, que era o padroeiro esquecido, ninguém sabia daquilo e tal. E fomos avançando nessa parte. Eu tive a sorte, no caso do São Francisco de Paula, houve muita rejeição, recebi cartas mal criadas do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico,
porque estava falando coisas sem sentido. A Maria Cleida mesmo, saudosa já, faleceu recentemente. Ela falou, Flávio, você não pode ficar falando isso, você não tem provas. Eu falei, tem provas documentais, véio. Isso que está escrito aí precisa ser rediscutido. É interessante, eu não sabia, porque o Espírito Santo sempre foi o Divino Espírito Santo. Isso, o lugar se chamava Espírito Santo da Itapecerica. Daí e o padroeiro, a capela original era dedicada ao São Francisco de Paula. E fomos prosseguindo. Aí descobri que a imagem estava em Pitangui, tentamos trazê-la para cá, eles não deixaram, porque é uma imagem valiosa, de madeira, cromada, coisa fantástica, né? Ela foi até restaurada. E a história prossegue, cada ano apresentando mais um aspecto que eu ia levantando, colocando devagarzinho, né, para não machucar, porque realmente estava revirando a história, principalmente na parte de fundação da cidade. Interessante, né? Muito interessante. E aí tive um apoio de dentro da maçonaria, eu não sou maçom, mas eu tive um apoio lá de dentro, que eu devia prosseguir nesse caminho, né? É história, né? É história, tem que ser contado e tal. Não quer desmentir ninguém, não quer. Não quero brigar com ninguém, não era esse o caso, né? E fui fazendo isso com muito método, com muita sensatez. E um dia encontrei o bispo Dom José Belvino. Sim. Falei, Dom José, o senhor não me conhece, eu sou o Flávio. Ele já tinha me visto numa das solenidades, que a gente convidava as autoridades tal, inclusive religiosas e tal. Aí, falei com ele dessa história e mostrei para ele um documento, que era um documento de escritura de doação para a formação da capela. E lá tinha o nome de São Francisco de Paula. Aí o Dom José falou para mim assim, eu vou encampar essa missão com você, mas eu não quero política envolvida nisso, senão dá errado. E realmente ele tentou, sofreu ameaça de morte, disse que não ia mexer mais com isso, numa reunião da Câmara ele falou isso, e depois veio Itamar de Oliveira tentando um processo, enfim, não deu certo. Muitos anos depois, o Ministério Público entrou na parada e ganhou, trouxe a imagem, está dentro da igreja lá. Então, essas coisas sempre esteve perto de mim. Assim, sempre ligado no rádio. No rádio, isso aí. Ou nas comunicações. Nas comunicações. Você tem assim um grande momento, a não ser aquela enchente, a não ser essa campanha. Flávio Flora é nosso convidado especial de hoje. Eu tenho uma coisa para falar que não deu para falar, mas eu vou falar agora, que eu fui um dos primeiros a fazer debate político no rádio. Unificado no rádio, em Minas Gerais. Que botou todo mundo em Ferreira Neto tinha feito em São Paulo. Eu falei, um modelo eu vou fazer aqui. Aí reuniu agora, Diário do Oeste, Gazeta, o Juca Mariano, enfim, reuniu os jornalistas e fizemos um trabalho. Foi muito importante, achei aquilo fantástico, né, e fiz para deputados e fiz para prefeito na época. Em que ano que foi isso? Você se lembra? 88. 88 de prefeito, depois parece que... já não, 90, parece. Dos deputado, deputados. O Jaimão participou, mandou uma carta para mim, homenageando, falando que foi muito bom. Então, essas coisas eu gosto de contar como vantagem. Porque aqui no Brasil, que eu digo, né? A gente tem a cultura de não guardar esses registros do passado. Nós não temos memória. Verdade é essa. Eu luto muito pela memória hoje, inclusive. Trabalho em Cajuru, lutando pela memória de lá e pela cultura de lá. Muito bem. Tá. Flávio Flora, jornalista, gente fina da melhor qualidade, com essa eloquência, essa inteligência, sem dúvida, gente da gente. Muito obrigado. Obrigado, telespectadores que valorizaram e tiveram a paciência de ouvir essa falação aqui. Um falso abraço. Isso é muito sincero. Falso, e essa falsa é mentira.